Em 2025, a Terra pode ser atingida por uma supertempestade solar tão extrema que seria mais difícil para nós nos recuperarmos do que os 10 principais desastres naturais juntos. A cada 11 anos, os polos magnéticos do Sol se invertem, e durante esses anos de pico, logo antes de se inverter, há uma quantidade maior de manchas solares. Essas manchas são causadas por concentrações maiores dessas bandas que vocês veem aqui, que são o campo magnético do Sol. E quando essas bandas se rompem, isso produz uma explosão solar. E em apenas alguns anos, um dos maiores já registrados pode estar indo direto para a Terra. A última vez que a Terra foi atingida por uma supertempestade solar dessa magnitude foi em 1859. E esse evento foi tão intenso que as auroras puderam ser vistas tão ao sul quanto o Havaí. Isso ficou conhecido como o evento Carrington. Essas ejeções de massa coronal, ou CMES, são o mesmo tipo de evento que causa coisas como a aurora boreal. Portanto, não é como se a Terra não fosse atingida por esse CMES. Na verdade, eles nos atingem o tempo todo, mas normalmente não são grandes ou graves o suficiente para causar danos graves a coisas como satélites. Além disso, a atmosfera da Terra normalmente nos protege dessas partículas eletricamente carregadas vindas do Sol em circunstâncias normais. Mas em 2025, podemos não estar lidando com circunstâncias normais. Estamos falando de manchas solares e CMES maiores que a Terra inteira. Em 2012, tal erupção solar não nos atingiu por 9 dias. E sim, estou falando dos 2012. Você sabe, aquele 2012 em que todos ao redor do mundo estavam preocupados com o fim do mundo. 9 dias, isso é tudo. Isso é quantos dias uma enorme tempestade solar não atingiu a Terra. Então, o que realmente aconteceria se uma tempestade solar do tamanho de um planeta atingisse diretamente a Terra? Como mencionei no início do vídeo, seria mais difícil se recuperar do que os 10 principais desastres naturais combinados se não estivéssemos preparados, e eu não estava brincando. A primeira coisa que seria afetada são os satélites. Você sabe, aquelas máquinas que orbitam ao redor da Terra que usamos para coisas como GPS, comunicação celular, rastreamento do tempo, internet e muitas outras coisas que tomamos como certas no dia a dia. Se a maioria, se não todos os satélites que orbitam a Terra fossem destruídos, levaria décadas para entregar novos satélites para substituí-los. A próxima coisa que aconteceria se não estivéssemos preparados é a rede elétrica, portanto, sem eletricidade por muito tempo. E só isso já causaria um pânico generalizado sem precedentes. Isso faria com que aquela falta de papel higiênico 2020 que todos infelizmente nos lembramos parecesse uma piada total. Mercearias, lojas de conveniência, consumo em geral e grandes lojas de varejo, as prateleiras seriam limpas. E reabastecer essas prateleiras se tornaria seus próprios desafios. O transporte também seria fortemente afetado. A destruição da rede de energia do mundo causaria morte e caos em todo o mundo. Claro, não é que os humanos não possam sobreviver sem eletricidade, mas nos tornamos tão dependentes dela que ficar sem ela em um instante por um longo período de tempo não seria um ajuste fácil. Mas, novamente, tudo isso é dito com a ressalva de que se não estivermos preparados, e felizmente estamos. Muitas vezes na ciência, física especificamente, muitas vezes a resposta mais simples é a correta. Nesse caso, a melhor maneira de proteger os satélites, a rede elétrica e a infraestrutura do planeta é, bem, desligá-los efetivamente por um curto período de tempo ou, pelo menos, colocá-los em um tipo de modo seguro. Com o Sol estando a 150 milhões de quilômetros de distância, isso significa que a luz leva 8 minutos para percorrer essa distância. A NASA e outras agências espaciais e governamentais em todo o mundo estão observando e monitorando o Sol 24/7. Alguns estão fazendo isso para fins científicos para aprender mais sobre nossa estrela que dá vida e o universo como um todo, mas outros estão observando para fins mais defensivos. Se uma tempestade solar superdimensionada do CME for detectada com a trajetória para atingir a Terra,
Todos têm 8 minutos para colocar os satélites na rede elétrica em modo de segurança ou desligá-lo totalmente até que a tempestade passe. Isso economizaria a maioria dos satélites atualmente em uso e protegeria a rede elétrica. Embora tenhamos uma pequena janela para fazer isso, 8 minutos não é muito tempo. Apenas este vídeo sozinho ocupa cerca de metade desse tempo. Portanto, embora existam disposições para se proteger contra essa tempestade solar, isso não significa que todos executaram esses planos a tempo. Ainda haveria quedas de energia e problemas após a tempestade solar, mas, na maior parte, o planeta estaria bem. Portanto, se o seu poder desaparecer misteriosamente e, alguns minutos depois, você olhar para cima e ver uma aurora dançando acima de sua cabeça, saberá exatamente o que está acontecendo. Um evento verdadeiramente cosmicamente aterrorizante está ocorrendo, mas graças à nossa constante observação científica do universo e nosso sistema solar, você pode olhar para cima e desfrutar de um show de luzes único na vida e saber que estará seguro.